Está no ar a CEO TV, o seu canal de empreendedorismo e negócios. E hoje nós estamos com dois convidados muito especiais. Primeiro que eu chamo é o meu amigo da vida inteira, Carlos Eacia, que foi vice-presidente da PwC durante 18 anos. E Carlos vai ter o prazer de apresentar a nossa convidada aqui desta tarde. E nós vamos falar com uma pessoa que vem com energia pura aí, que ilumina muitos corações. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua audiência. Se você puder, se inscreva no nosso canal e dê o seu like para mais pessoas poderem compartilhar esse nosso conteúdo. Obrigado, Rodrigo. Nós temos hoje aqui a doutora Karina Fukumitsu. É uma psicóloga, pós-doutora em psicologia, suicidologista. Vocês vão aprender o que é isso hoje. Ela trabalha na prevenção e pós-venção ao suicídio, especialista em terapia Gestalt, palestrante, escritora, instagramer, youtuber. Ela tem muita coisa para nos ensinar e aprendermos aqui. Eu a tenho acompanhado no Instagram, algumas lives, muito legal. Então eu vou passar a palavra a ela, a doutora Karina. Conte um pouco para nós sobre sua vida, como é que a senhora chegou aqui, sua experiência, algo que possa ajudar os nossos espectadores. Primeiramente, Carlos, eu quero te agradecer absolutamente pela apresentação e pela tua generosidade. Estou olhando para você e isso me causa uma certa emoção, porque eu acho que é muito bacana quando a gente conhece alguém, né? E eu ouvi você falando que você tem me acompanhado. Só do fato de eu estar sendo acompanhada por você, né, já é uma grande honra. E também quero te agradecer, Rodrigo, né, pela oportunidade de eu estar aqui nesse espaço, no coração de São Paulo, na Avenida Paulista, que é um lugar que eu adoro. Eu que nasci no dia de São Paulo, né, não tem representação melhor para estar falando e estar convivendo, né, e compartilhando os meus estudos com vocês dois. Então, gratidão pela oportunidade. E aí, o que eu estou trazendo em termos de gratidão tem muito a ver com a minha história, né, com a minha profissão. Quando eu resolvi me formar como psicóloga, eu tinha duas opções durante a tentativa de escolher o que eu ia ser quando eu crescesse, né? E as minhas duas opções eram ser ou psicóloga ou publicitária. Felizmente, eu escolhi a psicologia, principalmente porque hoje eu faço publicidade das existências. Então, eu costumo falar para as pessoas que quando a gente se apropria das nossas existências, quando a gente começa a habitar na nossa morada existencial, aí não existe a tentação, ou pelo menos a sensação de que a gente possa abandoná-la em alguns momentos, principalmente nos momentos de adversidade. Assim foi sendo a minha vida inteira, né, lidando com algumas adversidades, principalmente pelo fato de eu ter uma mãe que tentou várias vezes o suicídio quando eu era pequena. Ainda eu sou pequena de tamanho, né, mas eu tentei me desenvolver para trazer um certo crescimento e desenvolvimento, inclusive para servir como instrumento de inspiração para que as pessoas pudessem falar: a minha vida vale a pena. E aí, então, em virtude de todo o sofrimento e de todos os fragmentos que eu fui tendo, né, eu optei em me formar como psicóloga e levar para as lides acadêmicas as questões, principalmente que me preocupavam e preocupam diversas pessoas, o que fazer quando alguém fala que quer se matar. Então, eu comecei a trazer o campo da suicidologia aqui no Brasil. Quando eu fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos, a minha grande preocupação era: eu nunca tinha recebido, em nenhuma das minhas aulas de psicologia, nunca tinha recebido nenhuma instrumentalização e nenhuma dica do que fazer para fazer esse acolhimento e fazer os encaminhamentos, principalmente os cuidados às pessoas em grande vulnerabilidade. E mais ainda, eu nunca aprendi em nenhuma aula de psicologia ou de saúde mental que pudesse acolher os enlutados por suicídio, que hoje é o grande foco meu de pesquisa,
né, como pessoa que se desenvolveu academicamente para trabalhar com a pós-venção, né, que é toda a ação que se faz depois de um suicídio acontecer. Então, essa é a minha trajetória, um pouquinho das minhas, né, da minha forma de eu falar sobre o meu agradecimento para vocês dois. Karina, ouvindo essa sua primeira fala, eu vou fazer uma provocação. O suicídio, nós falávamos rapidamente antes da conversa aqui gravada, é um ato extremo a que um ser humano pode chegar. Esse é um ponto de vista muito meu, muito particular. E nós temos também, segundo o meu ponto de vista, sido levados a um estado de ter uma obrigação de ser feliz. Nós, no passado, havia um preconceito com as pessoas que tinham depressão. Hoje se acolhe a pessoa que tem depressão corretamente, mas também todo mundo acha que tem depressão, por exemplo. As pessoas não se permitem ficar tristes. O que eu penso, eu sou um advogado, estou longe da questão clínica, né, profissionalmente. Eu penso que nós ficamos tristes e é natural que fiquemos. Como é que é isso? Como é que as pessoas conseguem lidar com a vida hoje? Enfrentar o luto. O luto existe. E me quer parecer que as pessoas não querem aceitar que ele exista. Como é que é isso? Me explica um pouco para o pessoal. Excelente pergunta. Primeiro, porque a gente contextualiza, né, que muitas vezes o suicídio ele não só é causado ou provocado pelos quadros de depressão, tá? Existem outros transtornos mentais e existe aquilo que a gente chama de sofrimento intenso, que eu utilizo uma das frases do Shneidman, que é o teórico que eu mais estudo na suicidologia, e o Edwin Shneidman, ele fala uma frase, ele traz uma frase muito poderosa, né? Que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Isso quer dizer que não necessariamente todos os suicídios são causados por quadros de depressão, como você está falando. E aí, então, o que começou a acontecer? Antigamente, era muito mais difícil da gente falar sobre os transtornos mentais, adoecimentos mentais. Por quê? Todo tipo de sofrimento mental, né, ele traz um preconceito, né? Então, o que é um preconceito? É um pré-conceito, um pré-julgamento que se faz principalmente em relação à vulnerabilidade humana. E o que começou a acontecer? Se os transtornos mentais eles sofrem o preconceito, e por isso que muitas vezes a gente deixou de falar, principalmente antigamente, o suicídio, então, é uma demanda e é um assunto que é um tabu, né? Então, o que talvez seja mais fácil, muito entre aspas, né, a sociedade, as pessoas falarem sobre a depressão. O que começou a acontecer uma certa generalização. Logo, se podemos falar sobre depressão, então a gente vai aproximar os quadros de depressão ao suicídio. E aí é isso que você falou, né? Porque assim, todo mundo tem depressão? Não. Porque também isso foi um agravante, né, para a gente confundir as nossas emoções com transtornos mentais. Todos nós, seres humanos, temos emoções, isso é claro, né? Só que lidar com as emoções, principalmente as difíceis, quais são essas emoções? Tristeza, raiva, ódio, desejo de vingança, frustração, amor não correspondido, vergonha, culpa. Cá entre nós, não são emoções gostosinhas da gente lidar e é muito difícil para um ser humano, principalmente nessa cultura da felicidade constante, aceitar esses tipos de sentimentos e de emoções. Veja bem, então a gente começa a construir, né, uma certa área de proteção, inclusive como instinto de sobrevivência, para que não se fale e não se sinta essas emoções que são indesejáveis, que eu chamo de sentimentos inóspitos. Por quê? O ser humano que tem essa ideia de felicidade permanente, que é a utopia, né,
ele começa a desenvolver uma crença de que ele não pode sentir tristeza, ele não pode sentir raiva, ele não pode sentir o que ele sente. Agora, quando eu falo para vocês assim, não pensa no vermelho, a primeira coisa que vocês vão pensar é pensar no vermelho. Ora, como é que você vai falar para um ser humano a não sentir o que ele já sente? E isso, quando é achatado, abafado, causa uma espécie de panela de pressão. E vocês sabem que a panela de pressão, quando estoura, você não consegue organizar nada, sim? Aí a gente tem aquilo que eu chamo, quando estoura a panela de pressão, é explosão. E eu tenho uma crença de que quem não explode em adoecimento e em raiva, implode em suicídio. Por isso que eu concordo com você quando você fala que é, né, uma morte extrema, porque sim, essa pessoa ela começa a abafar, inclusive os próprios sentimentos, a achatar a condição existencial que ela tem, de sentir o que ela sente, e aí então vem o ápice daquilo que eu criei como um termo, processo de morrência. O processo de morrência, que não necessariamente tem a ver com os transtornos mentais, mas tem a ver com esse sofrimento intenso existencial, que essa pessoa foi se definhando existencialmente, foi acreditando que ela não tinha direito de sentir o que ela sente, principalmente a raiva. E aí, quando eu falo raiva, tristeza, tudo aquilo que a gente sente é abafado, incrivelmente, querendo ou não, a vida vai cobrar. Então, se de repente eu engulo o meu choro, né, eu engulo a minha raiva, quantas e quantas vezes você não deve ter, né, ficado aqui, né, com uma garganta falando assim, nossa, eu engoli um sapo. Você já teve isso, né, Rodrigo? Várias vezes a gente tem. Esta agressividade que fica, que a gente chama de mágoa, né, ela vai criando uma bola, né, que aí a gente começa a aprender a direcionar essa energia agressiva contra a gente. Aí a gente pode falar que é o início de um processo autodestrutivo. Logo, se você não aprende, né, a lidar com as tuas emoções, a comunicar as tuas emoções, certamente você vai ficar, né, quietinho, vai criar aquilo que a gente chama de mágoa. Mágoa é má água, água parada, e que isso vai criar uma certa explosão em adoecimentos mentais, ou também pode criar uma implosão que é o suicídio. Então, não sei se eu fui claro, mas assim, tem toda uma linha de pensamento, inclusive para a gente deixar de ser reducionista, né? Porque eu já dei várias entrevistas que saíram, inclusive, como título, nem todo mundo que se mata é deprimido. Né? E para alguns psiquiatras isso foi uma afronta, mas não é que eu estava descaracterizando a relação de suicídios com depressão. Na verdade, porque eu quero chamar a atenção que o suicídio ele precisa ser compreendido como uma morte multifatorial. Né? No luto por suicídio, eu tenho o costume de falar a verdade foi embora com aquele que se matou. Né? Quer dizer, a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu naquele momento com aquela pessoa e quais eram as emoções que provavelmente ele foi engolindo e aí provocou essa implosão nele. Agora, quando se fala do suicídio, eu próprio disse que é o ato extremo. Eu imagino que você tem pacientes que não chegam a esse ato extremo, todavia passam a ter uma qualidade de vida terrível. O que eu chamaria isso? É quase que um não viver, né? Como é que se lida com isso? Eu observo pessoas, eu leio a respeito disso às vezes, e há pessoas que estão com a vida tão difícil do ponto de vista psíquico, que ela já desistiu de viver. Ela é uma coisa que não é mais... Ela não tem uma vida psicológica, ela tem uma vida quase que apenas... enfim, eu não sei me explicar aqui do ponto de vista médico, mas é uma não vida quase. É quase que pior do que não viver.
Faz sentido isso que eu estou dizendo? Muito, né? E quando você pergunta faz sentido, parece que você está trazendo assim, em alguns momentos das nossas vidas, porque aí não são eles. Existem algumas fases que fazem com que a gente se sinta mais morto do que vivo, né? É isso, por isso que eu nomeei o processo de morrência. Porque em alguns momentos, algumas pessoas realmente se sentem mais mortas do que vivas. Mas eu quero salientar que são momentos, né? Por quê? Porque eu tenho uma crença que se todo processo autodestrutivo é uma modalidade de aprendizagem, porque ninguém nasce querendo se autodestruir. Aliás, ninguém nasce querendo se matar, primeiro, né? O próprio nascimento, que é o contrário da morte, e o contrário da morte é o nascimento, é nos dado um certo limite temporal. Então, aquele que nasceu, obviamente vai morrer, né? E o que vai acontecendo? Que durante este tempo que se chama vida, algumas pessoas, sabendo que morrerão, porque essa é a única certeza que a gente tem, começam a morrer durante a vida, que é essa a tua pergunta, né? E os meus estudos têm se dedicado exatamente sobre isso, porque há pouco tempo, agora eu lancei, né, um programa de gerenciamento de crises existenciais. O que são crises existenciais? São esses momentos que a gente vai definhando, que a gente vai desacreditando no sentido da vida. Então, muitas vezes eu tenho acompanhado, sim, pessoas em processo de morrência falando e trazendo, né, que eles não sentem mais sentido de vida. Por quê? O que foi causando tudo isso? Bom, várias coisas. Primeiro, é essa anulação, né? E essa forma de omitir os sentimentos e as emoções, não conseguir gerenciar com estas próprias emoções que acontecem conosco, né? E principalmente por desarmonias relacionais. Na inabilidade de eu matar alguém que me provoca raiva, alguém que me traiu, alguém que me machucou, eu normalmente reinvisto esta energia contra mim. Então, quando você me pergunta como é que é, né, para você que acompanha pessoas em processo de morrência, pessoas que deixam de sentir, né, essa vida, essa vitalidade durante a existência. Isso acontece com todos nós, né? O que a gente vai precisar aprender é a gerenciar estas crises que muitas vezes se tornam prolongadas. O que significa crise? Crise significa um momento de várias decisões e de várias separações. Eu gosto muito de brincar com a palavra, né? Com as palavras, separa a ação. Quando você está numa crise, você se separa daquilo que é conhecido, né? Uma crise existencial é totalmente uma necessidade de você aprender abruptamente a se lutar, deixar ir o conhecido. E essa zona de conforto, e infelizmente a gente se acostuma com a nossa zona de conforto, né? Essa zona de conforto, inclusive, ela é encontrada com os processos autodestrutivos. Eu tenho o costume de falar que se a gente aprende a se fazer mal, o caminho do gerenciamento de crises é aprender a se fazer bem. Aí você me fala, Karine, mas não é tão fácil. Eu falo, claro que não é. Mas por isso que a gente precisa fazer, então, esse gerenciamento para a gente administrar, né, e desenvolver estratégias de conquistas de bem-estar. Eu costumo falar que é muito mais difícil a gente abrir mão, né, daquilo que a gente conhece do que daquilo que a gente não conhece. E também, vocês vão me desculpar, mas eu costumo também dar esse exemplo, a gente se acostuma com o quentinho do cocô. Quando a gente se acostuma com isso, eu estou falando que assim, é muito mais fácil para um ser humano, mesmo que seja disfuncional, ficar naquele lugar de inhospitalidade e de uma situação que fala, bom, eu fico com essa pessoa, eu sei que eu não tenho mais nada a ver com essa pessoa, mas eu continuo com ela.
Eu fico nesse emprego, nessa sensação de mediocridade, mas eu continuo porque eu vou morrendo aos poucos. Aí eu fico nessa situação de me sentir abusado, né? Porque é muito mais difícil a gente enfrentar a mudança. Agora, o problema não é nem mudar, porque o que eu trabalho com os meus clientes, meus pacientes, é isso. O problema não é você abrir mão daquilo que você quer mudar. O maior problema e o grande gerenciamento é você sustentar as tuas escolhas e as tuas renúncias. Então, eu, sempre trabalhei e também sempre me percebi nos meus próprios processos autodestrutivos, né? Eu falo, eu poderia ficar no meu processo autodestrutivo. Há 8 anos atrás, eu tive uma inflamação cerebral, uma doença autoimune, uma psicóloga falando de doença autoimune, que a gente sabe que é um processo também autodestrutivo. Vejam bem, e eu prometi para mim que se eu tivesse bônus de tempo e eu me recuperasse, eu ia fazer esse gerenciamento de crise comigo. Então, eu ia ser a referência daquilo que eu falo. Bom, hoje eu posso falar. Bem-estar é conquista. Qualidade de vida que a gente tanto espera é conquista. Só que não é uma coisa fácil. Exige toda uma readaptação, inclusive, de abrir mão daquilo que é tóxico e se aproximar daquilo que é nutritivo. E o que é nutritivo é aquilo que é significativo para você. E aí, então, eu volto na tua pergunta. Faz sentido a minha pergunta quando você fala? Essa busca de sentido, Carlos, é o que mais a gente precisa buscar para um gerenciamento de crise. Aquilo que realmente faz o nosso core bater. Aquilo que você fala, gente, isso faz sentido para mim, logo é por aí que eu vou me resgatar dos meus escombros. É por aí que eu vou abrir mão e tentar me policiar para eu não entrar de novo num processo autodestrutivo. Porque também é uma coisa que eu falo normalmente. Escuridão atrai escuridão. Se a gente não se der a chance de buscar a luz, enquanto você está no olho do furacão, é um lado mais esperançoso que eu tenho, ninguém vai fazer isso por você. Na nossa vida executiva, em grandes corporações internacionais, esse processo de nascer e morrer, muitas vezes ele está muito desassociado da verdade que você falou, porque a gente executivo, a gente acha que o nascer e morrer está associado ao nosso sucesso profissional. Quando a gente está numa carreira que está lá sempre crescendo, sempre tendo um espaço profissional corporativo, e como todo o ciclo de vida, há altos e baixos, né? Muitas vezes, quando a gente está num ciclo baixo profissional, esse executivo que sempre teve tanta pressão e tanta dinâmica com pessoas, ele começa a entrar num processo, como você vai colocando, de autodestruição sem perceber. E muitas vezes eu conheço, eu inclusive já passei por isso também, você vai chegando, você vai encolhendo a tua alma a um ponto de você dizer assim, cara, será que o que é que está faltando para mim? E me parece que esse é o começo de um processo de você não querer mais estar neste plano existencial, né? Isso é um problema de muitos executivos. Eu queria que você falasse para essa parte da nossa audiência também focados em CEOs, C-Level, e muitas vezes o tratamento, a gente como profissional de corporações, ter uma pessoa como você para nos ajudar, às vezes mostra fraqueza, isso numa instrução errada, né? De mostrar fraqueza, de buscar uma ajuda, tratamento. Eu queria que você falasse para esse executivo que está nos escutando agora, que passa por essa diminuição de talvez de vida, de momento de carreira ou de aposentadoria, de ressignificação, que como é importante ter um acompanhamento ou ter uma pessoa como você para orientar nessa ressignificação do passar o bastão, se aposentar ou mudar de carreira. Isso que você está perguntando, assim, é uma questão que eu tenho acompanhado muitos empresários, né? Porque existe cada vez uma confusão, que o ter significa ser, né? E quando a gente é pego no mundo corporativo, inclusive, a exigência de produção e produtividade tem muito a ver com a nossa necessidade de mostrar serviço,
né? E aí aquele que não consegue produzir, né? E aí vira a quantidade, que não consegue, né? Lidar com a produção estimada, né? Começa a se sentir fracassado. Então, a primeira coisa, quando você fala assim, qual é a importância? A importância é de você se dar uma chance, inclusive, de ter um olhar para te acompanhar. Porque cá entre nós, principalmente para os empresários, eu falo, quem falou que você tem que dar conta de tudo? Só que, né, a ideia é essa, que você entra na liderança e que você tem que ser líder em tudo. Então, você fica igual aquele malabarista que fica segurando vários pratinhos. E chega uma hora, por você ser humano e não ser uma coisa, tá? E aí essa confusão, porque a gente se identifica, né, com coisas, nós somos coisas, pessoas que precisam entregar produções. Quando você tem essa identificação, as tuas emoções, elas vão por água abaixo. Veja bem, esse é o prejuízo. Por quê? Qual é a importância de você buscar acompanhamento e um outro olhar, inclusive, para que você não se esqueça que você é gente, que você é humano, que você não é uma linha de produção e que quem falou para você que você vai ter que dar conta de tudo. E principalmente quando você se rende a esse pensamento que se você não entregar, você é um fracasso. Lógico que todo aquele pensamento onipotente, ele vai funcionar no oposto também, vai te tornar impotente. Isso quer dizer que você vai lidar com uma gangorra enorme. E se a gente for pensar que uma das características do comportamento suicida é pensamento enrijecido, sem flexibilidade no teu comportamento, sem se você dar um escoamento, por exemplo, né? Tem horas que a pressão é tão grande que até panela de pressão tem um escoamento, porque senão explode. Por que que a gente se faz como, né, e se trata como um objeto que precisa aguentar toda a pressão? Então, é importante sim, porque um olhar de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, de um profissional da saúde, primeiro, vai fazer com que você se lembre que você é humano, que você não é uma coisa. E que se você não é uma coisa, por mais que você queira esquecer, porque você está num lugar de liderança, quando você se lembra que você é um humano, você começa a se tratar com mais generosidade. E vai te equilibrar também mais nas tuas ações, né? Perfeito. Eu passei um tempo morando no México e era a diferença de cultura, de tom de voz, de tratativa interpessoal muito diferente do Brasil. Então, às vezes, o meu humor estava aqui, e não encontrava esse equilíbrio. Uma coisa que você falou, que achei muito interessante, falando aqui numa linguagem popular, de guardar as emoções, isso gera um processo autodestrutivo, né? E um amigo nosso, que é um empresário muito forte aqui em São Paulo, ele falou uma frase que eu guardei muito bem, que o empreendedorismo ele é algo muito solitário. E o grande medo de nós que somos empreendedores ou jovens empreendedores é o medo do fracasso. Então eu queria que você comentasse também essa questão aí do medo do fracasso, do medo de você se expor e o que é que isso leva no desequilíbrio do executivo. Porque tudo depende da forma como você percebe as situações, né? Então, se de repente a gente começa a pensar que o fracasso significa um ponto, né, importante na tua vida, ou, na verdade, não o fracasso, mas o teu, né, ser bem-sucedido significa toda parte da tua vida, a gente precisa questionar. A parte, ela vira totalidade, né? Aí você tem que realmente questionar e ajudar a pessoa a falar assim, não, é sério, você está colocando todas as tuas, né, riquezas e toda a tua, né, teu talento, a tua qualidade, toda a tua história nesta situação, né? A gente sempre precisa questionar, porque assim, sabe, colocar sempre os ovos, sempre no mesmo lugar? Acho que a gente precisa saber ponderar, sabe? O ser humano, ele não é só um lugar, ele não tem uma parte só. Só que quando eu aposto todas as minhas fichas num lugar só, veja bem, né? Qual é a importância que eu estou dando para aquela situação?
vai ser enorme. E se essa situação não acontecer como às vezes a gente vê, né? A pessoa vai ladeira abaixo. Quer dizer, tudo é uma questão também da gente redimensionar as coisas que fazem sentido para a gente. Escuta, você não nasceu só do seu pai, você não nasceu só da sua mãe, você não nasceu só disso. Você tem uma história e essa história ela é constituída por várias outras partes. E quando eu falo das questões do fracasso, eu convido as pessoas a realmente a ressignificarem as percepções, de falar assim, é sério mesmo que você está pensando que toda a tua vida depende desta situação? Você está deixando de olhar para as outras situações. Eu gosto muito de uma frase do Milagre da Manhã que fala o seguinte, nem sempre a gente vive a vida desejada e a vida esperada, mas ame a vida que você tem enquanto você organiza a vida que você quer. Muitas vezes o que eu vejo que o maior sofrimento acontece porque a gente fica olhando para o depois, vislumbrando com medo do fracasso, né? E a gente deixa de olhar que nós somos bem-sucedidos na tentativa. Veja bem, é nosso aqui agora. Por exemplo, se eu ficar preocupada com o que vai acontecer amanhã, eu nem sei se eu vou estar viva. Não, é sério. Vamos parar para pensar. Agora, vamos ver o quão bem-sucedidos nós estamos e nós somos por estarmos, eu pelo menos posso falar, tá tendo o privilégio de te conhecer, porque faz muito tempo que a gente se fala, né? E eu tô tendo essa oportunidade e ter o privilégio de conhecer o Carlos. De estar aqui, neste momento, viva, andando, que algum tempo atrás eu não teria essa condição. Quer dizer, o que é fracasso, na verdade? É a gente reavaliar essa concepção que a gente dá para uma coisa só. E a gente torna uma parte a totalidade. Para! Você não é isso. Então, Rodrigo, quando você traz, né, que muitas vezes a pessoa aposta todas as fichas numa parte, eu tento convidar as pessoas a falar, escuta, não é só isso. O que mais tem para você olhar? Né? Porque a pessoa fica realmente obcecada por isso, lógico. O primeiro empreendimento de qualquer empreendedor, ele acha que aquilo é o final. É a alternativa de virada da vida dele. Se aquilo der errado, ele vai morrer. É isso aí. Acho que tem um ponto aí. Eu ia até falar algo que eu vou falar em seguida, mas antes, você falou, eu tenho uma vida que eu penso, vou viver a de agora. Tem uma frase que é atribuída a John Lennon, alguns dizem que não é dele, mas ele, não importa quem disse, importa a frase, que é o seguinte, a vida é aquilo que acontece enquanto a gente está planejando o futuro. Perfeito. É o que você disse aí, pelo menos assim interpretei. E voltando à questão do executivo, da pessoa, ou mesmo um político, alguém que tem alguma posição, e você mencionava a questão do ter e do ser, né? São coisas muito distintas, mas eu vou focar um pouco no ser. Então, eu fui, por exemplo, o líder da área tributária da PwC no Brasil e na América do Sul. Quando você exerce uma função dessa natureza, você é tratado de uma forma a depender de onde vá, ao país que você vá, à empresa que você vá, a uma TV que você visite para uma entrevista, onde quer que seja, de uma determinada maneira, uma determinada reverência até. Que quando você deixa de ter essa posição, isso acaba. Por que acaba? Porque a reverência que havia era aquela função, e não a pessoa, não ao Carlos e a Cia. E está correto, não tem nada de errado aí. Há pessoas que, quando deixam de ter essa função, entram em crise. E olha, não é algo fácil de lidar, não. Eu lidei com isso. Eu não entrei em crise, mas tive de lidar com isso. Por quê? Você tem que pensar o seguinte, eu não tenho mais esses acessos a esses aspectos, não tenho mais essa posição, mas eu sou alguém que tive e tive condição de sê-lo. Mas toda essa condição era aquela posição, não a pessoa de Carlos. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade e entram em depressão definitivamente
por não entender isso. Então, é o seguinte, pense ao revés, pense positivamente. Eu sou alguém que pude, por muitos anos, exercer essa posição e fazer jus a tudo aquilo que aquela posição oferecia. E também entregar o que se esperava daquela posição, porque ela oferecia algo, mas pedia responsabilidades correspondentes. Então, é uma coisa que eu vejo que as pessoas, às vezes, entram em parafuso e com funções muito menores. Às vezes, a pessoa pede uma função qualquer, um emprego, e o interessante, sabe, Karina, é que pessoas, às vezes, têm dificuldade a renunciar a uma situação que é muito mais ou menos, ou até ruim, porque a melhor, ela não consegue ter noção de qual vai ser. Então, eu fico com o que está ruim mesmo, né? É isso, né? Porque a gente se acostuma com o que é disfuncional. Né? A gente se acostuma com aquele lugar, inclusive com a falsa ideia de que o lugar de poder é o lugar que eu lido com controle. Sim. O oposto do controle é o medo. Sim. E aí, quando a gente abre mão desse lugar do controle, né? E eu acho que você trouxe uma ilustração perfeita, que muitas vezes é o que gera crise, principalmente para as pessoas que assumem lideranças e convivem durante muito tempo e assumem uma confusão entre quem eu sou é quem eu tenho. Sabe aquela frase que eu acho horrorosa? Você sabe com quem que você está falando? Sim. Né? Esta frase, ela é representação da confusão que essa pessoa tem, do poder dela, da sensação do controle pela função que ela ocupa com quem ela é. Porque, na verdade, quando eu ouço esse tipo de frase, eu sei, com uma pessoa que faz xixi e cocô como eu, com uma pessoa que sente também, né? Uma pessoa que fica desesperada e uma pessoa que tem as suas próprias carências e o seu sofrimento. Eu sei com quem eu estou falando, mas eu não sei do poder que você acha que você ocupa para falar desse jeito comigo, inclusive. Né? Essa confusão, ela vai acontecendo para todos nós, seres humanos. Agora, o que você trabalhou, que eu acho lindo isso, é uma certa humildade para a gente falar assim, eu não sou mais aquela função, mas eu não deixei de ser o Carlos. Por exemplo, quais são as roupagens que a gente está, quais são as roupas que a gente está usando? Eu vou descrever você. Você está com uma camisa, né, listrada, branca e azul, né? Obviamente não é a única camisa que você tem, né? E esta camisa não é somente a única representação que você, né, tem na vida. Mas é como se a gente falasse, então, o Carlos, todas as vezes que eu for encontrar com ele, ele vai estar vestido de camisa azul listrada com branco. Sabe? É como se também as pessoas, né, te olhassem naquele lugar, na camisa que você vestiu, porque a gente não fala, a empresa não é a camisa que a gente veste. Sim. Durante muito tempo, a camisa que você vestiu foi essa. Mas isso não quer dizer que você deixou de ser quando você não veste a camisa. Só que a confusão é essa. É esse apego que a gente tem para aquela única camisa. E eu vou te falar, quem está vestindo a camisa? Branca listrada, com azul. É o Carlos, o estofo. Quem está vestindo é você. Então, a tua importância, e você está se confundindo com a importância da camisa. E você é essa pessoa que veste a camisa e que durante muito tempo vestiu a camisa deste lugar e que, se você vestiu, não foi por favor, foi por competência, foi por capacidade, você conquistou esse lugar, ninguém te deu este lugar. E quando eu trago essa história para as pessoas, inclusive quando elas se aposentam, que o Rodrigo, né, falou, que tem muitas pessoas que se afastam do conhecido. É óbvio que a gente entra em crise quando a gente se afasta do conhecido, porque separa a ação conhecida.
né? E o que a gente vai falando? Vai fazendo com que essa pessoa se aproprie de quem ela é. Escuta, você não é só a função, você é a pessoa que ocupou esta cadeira durante muito tempo. E mesmo que a empresa tenha te mandado embora ou tenha, né, sido desleal com você, tenha te deixado, tenha te traído, você foi a pessoa que ocupou aquele lugar. Isso ninguém tira de você. Então, aquilo que a gente chama de currículo, eu também falo de currículo existencial. O currículo profissional também ninguém tira de você. Então, aquele lugar que você ocupou como CEO, como qualquer função que você teve, inclusive de poder e de controle, que obviamente, provavelmente era muito mais confortável, né? Isso você que conquistou. Isso é teu. Ninguém te tira. A camiseta não vai continuar sendo tua? Se você quiser, também. Porque você pode descansar e você fala assim, não foram eles que me deixaram, fui eu que não quero mais. Eu não quero viver aquele tipo de vida que eu vivia, que eu me acostumei a ficar no disfuncional. Também tem essa. A gente tem capacidade de escolha e de renunciar, como você fez, Rodrigo. Né? Chega uma hora que eu cansei, não dá mais, senão eu não vou viver. Eu vou viver uma vida medíocre, é isso que eu quero? E é isso que é ser bem-sucedido? Ou você fala, não, eu quero mais, né? Eu quero realmente agora ocupar os lugares que eu posso escolher. Né? Então, eu acho que é importante a gente sempre trabalhar com as pessoas nessa confusão que é feita. O controle, porque na verdade, assim, quando você morrer, que todo mundo vai morrer, você não vai levar nada, hein? Não vai, gente. Sabe o que você vai levar? As relações que você teve, tudo aquilo que você amou, as saudades. Aí as pessoas têm medo de fracassar. Você sabe qual é um dos maiores medos do ser humano? Morrer solitariamente e morrer sem ser deixado de ser lembrado. Ou sem ser lembrado. Ou seja, a gente só morre, não sei quem é o autor desta frase, dessa ideia, mas acho linda. Que a gente só morre quando a última pessoa falar da gente. Não é? Agora, tem um assunto que eu resisti, mas eu vou acabar falando, que é algo difícil de entrar porque é por demais polêmico, né? E eu não quero entrar exatamente no assunto, que é a questão espiritual e religiosidade e tudo mais. Então, de novo, eu vou fazer um disclaimer aqui, eu não quero falar nem de religião, não é de religião que eu estou falando. O que eu penso, isso é uma percepção muito minha, há pessoas que discordam diametralmente daquilo que eu penso, para que eu consiga ter uma vida mais equilibrada, sabendo olhar essas coisas que você, Karina, coloca. A minha vida é algo muito maior do que uma função, do que uma relação com uma determinada pessoa, do que ter perdido um trabalho ou ganhado isso. Enfim, tudo isso é importante, mas a vida, o contexto é muito maior. Eu sinto a necessidade de olhar a vida como uma maior transcendência. Que a vida não é só essa coisa terrena que a gente passa aqui. Isso é muito Carlos e a Cia. Há pessoas que têm uma opinião completamente diversa. Elas acham que nasceu, morreu, acabou e pronto. Essa é a minha percepção. Eu preciso disso. E me ajuda muito isso. Eu acho que a vida é muito além disso. Não é só isso. E, de fato, não levamos nada dessa vida além dos momentos bons que vivemos, das amizades que fizemos, enfim, do carinho que demos e obtivemos. Isso aí é o que você leva. A gente nasce sem nada e vai embora sem nada. E passa a vida inteira brigando por aquilo que não trouxe e que não vai levar. Essa é uma frase também que eu esqueci de quem, mas eu acho fantástica, né? As pessoas
nascem sem trazer nada, vão embora sem levar nada e passam a vida toda brigando por aquilo que não... Né? Mas, enfim, como é que você vê isso? Essa é uma coisa, é polêmico isso, porque tem pessoas que não concordam. Eu vejo assim. Eu não acho polêmico, eu acho importante a gente falar, né? Eu trabalho com uma visão de homem, que é uma visão que traz 3 dimensões, né? A dimensão física, biológica, né? A dimensão emocional, que é aquela que a gente chama em psicologia da alma, né? E a dimensão espiritual, que é diferente da religião, né? Eu acho que espiritualidade não tem nada a ver necessariamente com a religião. Eu costumo falar também assim, que eu não tenho CNPJ na minha religião, ou seja, na minha crença, né? Eu acredito e eu não invalido nenhum tipo de religião, porque se faz bem, se faz sentido para o ser humano, eu acho que é importante. Agora a gente fala da dimensão espiritual, que eu acho importante, que é o que você parece trazer, Sim. né? Um ser humano, ele precisa ter fé. Mesmo que seja fé no sentido de esperança. Eu trabalho muito com essa palavra esperança. Ter a esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar, né? E o esperançar é a capacidade da gente se conectar com alguma coisa muito maior, como você bem falou, que é a transcendência. Transcendência significa aquilo que vai além daquilo que a gente conhece. Isso quer dizer que, assim, é muito importante que a gente, mesmo não acreditando em nenhuma religião, que a gente possa, inclusive, por exemplo, qual é a fé de um empreendedor? Que o negócio vai andar, não é? Então, assim, não é importante, porque todo ser humano, quando ele deixa de sonhar, ele também deixa de ousar, né? E muitas pessoas que perdem a fé, inclusive quando se decepcionam, quando se frustram, né, são pessoas que falam para mim, eu tenho medo de sonhar. E aí eu conto para eles, você sabe qual que é o oposto do medo, que eu já falei para vocês? O controle. Na verdade, não é o medo de experimentar, de tentar de novo, é porque você quer controlar as coisas. E deixa eu te falar, a vida não é do jeito que você quer. Não vai ser. E chega uma hora que o ser humano vai ter que ser humilde o suficiente para falar assim, olha, as coisas não são do jeito que eu quero. Então, não vai ser do jeito que eu quero controlar, mas vai ser do jeito que eu posso. E do jeito que eu posso, é isso. Como é que eu vou resgatar a minha esperança, a minha fé, a minha espiritualidade? Eu preciso ter fé em alguma coisa, em algo, mesmo que seja a possibilidade de sonhar de novo. Porque essa possibilidade vai me empoderar, inclusive para eu tentar ousar. Quando eu falo tentar ousar, significa entender que eu não vou ter o controle das coisas, mas eu vou poder fazer aquilo que é possível. E quando você se dedica e você assume a tua camisa, falando, não é a camisa dos outros não, falando assim, não, eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer aquilo que é possível. Eu gosto muito de outra frase. A gente está cheio de frases que a gente não sabe quem é o autor, mas é porque a gente não quer fazer plágio, né? Porque a autoria ela precisa ser reconhecida, né? E aí, então, eu falo de uma frase que quem dá mais do que pode já está dando o que não pode. Quando um ser humano aprende a ser humilde, né? Aí ele resgata a sua própria espiritualidade. A humildade de falar, eu vou fazer o meu melhor naquilo que é possível. Eu vou fazer e eu vou me dedicar para que a coisa dê certo. Isso é uma grande ousadia, né? Então, eu realmente assim, gosto dessa ideia, que a gente precisa ter, né, uma fé. E aí, então, volto também a uma das aprendizagens que eu tive num dos livros que eu organizei, Vida, Morte e Luto, Atualidades Brasileiras. No capítulo da minha amiga Gláucia Tavares, ela fala de uma palavra que significa trauma. Trauma deriva da palavra ferida, tá? Se você brinca com a palavra ferida e tira o R do meio, fica fé-ida. Inverte, ida da fé. Essa aprendizagem para mim foi ótima. Por quê?
Toda vez que você tem um trauma, portanto, entra em crise, você, óbvio, vai se entristecer. E aí a primeira coisa que vai embora vai ser a tua fé. Fé em você, inclusive. Então aí a gente faz aquele trabalho de ressignificação, né, de percepções, de acolhimento para o seu problema, porque lembrando da frase do Schneidman, o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Logo, o que nós precisamos fazer para lidar com suicídios não é fazer trabalho somente para diminuir, evitar suicídios, porque a gente não vai conseguir fazer. O meu trabalho como suicidologista é ajudar as pessoas a lidarem com os próprios problemas, que não acreditam e não têm fé, que são temporários. O que a gente vai precisar ajudar essa pessoa? Escuta, ser gente, ser humano, né? Ressignifica o que você considera como fracasso, resgata a tua fé em você e na tua potencialidade, porque você não vai levar nada daqui, né? Então, talvez você precisa redimensionar o que você vai querer brigar, porque a gente tem que saber escolher quais são as batalhas que a gente quer. Não é verdade? Quer dizer, isso é conquista do bem-estar. Peraí, se isso me faz mal e é uma situação que está virando tóxica, eu preciso logo, como um ser humano inteligente, você também, você precisa falar, isso está sendo tóxico para mim, não serve mais. E aí, então, logo eu vou procurar aquilo que é nutritivo, aquilo que me dá acalanto, aquilo que realmente me provoca uma serenidade que eu preciso. Aí você para e fala assim, peraí, né? O que é bom para mim? O que é significativo? E é isso que é o resgate da fé, sabe? Eu acho muito bacana. Essa questão serenidade, essa palavra, ela é muito significativa. Até falando um pouco de uma fala sua no Instagram, você falou que eu me levantei, que você não estava muito legal, aí você trocou as plantas, eu lavei as plantas de plástico e tal, coloquei plantas naturais, flores, essa aqui minha mãe gosta, essa aqui é que minha mãe gostava, essa que eu gosto e tal. Eu nunca fui assim muito ligado do ponto de vista de conhecer essa coisa de ambientes, né? Tem Feng Shui, como é que você deixa um ambiente. Não fui ligado no sentido de conhecer essas técnicas. Mas eu acredito muito. Você está num ambiente todo bagunçado, no seu quarto está tudo bagunçado, é difícil você ficar, eu pelo menos, com a minha natureza em paz, com o quarto todo bagunçado. Eu não consigo. Eu preciso dar uma arrumada. Eu acredito muito nisso, porque eu sinto. Se você está num ambiente mais arrumado, você parece que as ideias ficam mais organizadas, você se sente mais em paz. Eu acredito muito nisso. E a serenidade é uma coisa fantástica. E é impressionante que é muito de aplicar um pouco essa técnica na vida, né? Você, às vezes, está no momento em que você falou muito em raiva, uma série de sentimentos que não são bons, mas eles são naturais. Não podemos fugir desses sentimentos. Não adianta dizer, a pessoa, eu nunca fico nervoso, eu nunca fico com raiva. É mentira. O importante, eu pelo menos tenho buscado praticar isso, quando dá isso, vem aquele ápice, tenta se colocar sereno e falar, eu preciso disso. É necessário essa explosão. No fim do dia, isso é um problema de verdade, porque há uma máxima que diz o seguinte, a melhor forma de resolver um problema é arrumar um maior. Você tem um problema sério, eu perdi meu emprego, um emprego magnífico. Nossa, acabou o mundo. Aí no dia seguinte você foi ao médico buscar o seu exame, que havia uma semana que era para você ir buscar, e você é informado que você tem uma doença que lhe dá 6 meses de prognóstico de vida. A perda do emprego deixou de ser um problema. Carlos, você está sendo extremamente simplista com a vida, assim, eu falo assim, não, é isso, é realidade. Então, quantas coisas acontecem no nosso dia a dia que são bobagens e você faz com que aquilo estrague o seu dia.
Então você é zen, você não fica... Não, fico nervoso, eu me irrito com as coisas, eu não estou dizendo que eu não fico. O que a gente tem de aprender é lidar com isso, porque é meio que automático ficar nervoso, né? Alguém faz algo que te irrita e depende muito do seu momento, depende do que já aconteceu, depende do horário do dia. E a pena é que a gente leva tempo para aprender isso, né? Com 20 anos a gente não sabe muito dessas coisas. Com 62 você já aprendeu mais, né? Eu acho que tem uma sabedoria aí, né, de maturidade. Primeiro que assim, também não sei de quem é a frase, mas eu gosto muito dessa ideia. A maturidade acontece quando a gente sabe lidar com a situação, mesmo que a gente não consiga mudar, né? Quando a gente aceita a situação, né, sabe aquela ideia, aceita que dói menos, né? A gente fala, bom, essa situação eu não consigo mudar, mas eu consigo mudar o meu estado, né? E a minha ação e reação. O ser humano é ação e reação. Quando a gente lida com emoções, principalmente as difíceis, a raiva, por exemplo, talvez existem algumas estratégias aí que a gente pode colocar em prática. A primeira estratégia é você falar, eu aceito o que eu estou sentindo, eu me dou o direito de sentir raiva, né? Mas eu vou lidar com a situação não me tornando reativo. Ou seja, eu vou ser aquilo que eu fizer com o que fazem de mim. Isso é uma assertiva de Sartre. O que importa não é aquilo que é feito de você, mas o que você faz com o que é feito de você. Ou seja, se alguém te provoca raiva, você vai ser a resposta que você vai dar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda é, quando a gente fala de gerenciamento e lidar com as nossas emoções, é entender que as nossas emoções são estados, né? Não são territórios nem paradeiros. Isso quer dizer que o grande problema, quando a gente se identifica com a emoção, a gente reage rapidamente. E normalmente as reações são impulsivas para expelir a raiva, para expelir a tristeza, para eliminar. E aí a gente começa a entender a impulsividade, que é uma outra característica do comportamento suicida. Os atos impulsivos, a gente pode falar que todo ato suicida é um ato impulsivo, né? Porque a pessoa quer se libertar daquilo que a gente chama de desespero, desamparo e desesperança. Se a gente pensar em termos da raiva e, querendo ou não, a autodestruição, ela é tomada pela raiva. Então, é a forma como a gente administra as nossas emoções e a gente conhece. Outra coisa é você pensar que um ser humano só dá aquilo que ele tem. E aí, então, quero que você pense em alguém que te machucou e alguém que você tem muita raiva e que você tem o direito de sentir a raiva. Sim, você em algumas vezes se calou, engoliu, criou mágoa, né? Mas você pode falar. O ser humano é aquilo que ele tem. Ele só dá aquilo que ele tem. Pobre coitado dessa pessoa, porque se me ofereceu isso, sinal que ele não tem muita coisa, não. Também é um outro jeito de você também se fortalecer e se empoderar. E a outra coisa que eu tenho mais trabalhado não é se calar, não é deixar quieto quando a raiva vem, quando a tristeza vem. É você encontrar maneiras de você se comunicar e se posicionar, falando para o outro. Isso eu não quero mais. E aí, então, eu utilizo muito da comunicação não violenta, não acusando o outro, você me machucou. Você normalmente pode falar, eu não me senti bem desta forma. Eu não aceito esse tipo de tratamento. Olha só, se você me fez isso, eu tô te avisando agora que não vai mais acontecer, se depender de mim. Então, eu coloco os meus limites e eu me posiciono comunicando para o outro com uma certa agressividade / assertividade. Isso é potente, porque se o suicídio, eu entendo, inclusive todo o processo autodestrutivo é ato de comunicação de dores sentidas e não consentidas, quando eu me posiciono falando de uma forma assertiva e isso exige uma certa agressividade, eu uso toda aquela raiva que eu senti em relação ao que o outro me fez para falar, não mais, não mais. Então deixa eu te contar, eu até posso pagar essa conta,
mas eu quero que você saiba que eu não vou pagar mais. Entendeu? Pelo menos assim, eu me sinto muito machucada e eu quero que você saiba disso. Agora, eu vou falar amém para todas as coisas? Não. Eu vou falar, estou machucada, estou ferido, eu agora desconfio desta situação e eu te conto, inclusive, que isso vai pegar no meu calcanhar de Aquiles, entendeu? Então, eu já estou te avisando. Acho isso muito forte. Porque você não precisa sair brigando com todo mundo. Mas eu falo que a busca da elegância, né? Quando a gente lida, porque eu acho que a gente tem que ser muito elegante para se relacionar com os outros. E você não vai chutar, né, o pau da barraca falando, é porque eu quero, né, daquele jeito, que todo mundo fala, você precisa aprender a ser político. Ser político, né, ou pelo menos lidar com essa sensação de você ter uma comunicação elegante, Carlos, necessita realmente a gente gerenciar a nossa raiva e utilizá-la a nosso favor, porque é pulsão de vida. Se você sentiu raiva e se te machucou, você fala, agora não, eu vou ter que me proteger, entendeu? Porque eu não vou falar amém. Sabe aquela história assim, né, que muitas pessoas falam, inclusive, perdoa, esquece. Como é que você vai esquecer alguma coisa que te fez mal? Não, você vai falar, eu não vou esquecer. Sabe como é que eu vou me ajudar, inclusive, a não esquecer para que isso não aconteça mais comigo? É falando, é me posicionando, não brigando, né? E eu acho que os conflitos acontecem porque muita gente quer impulsivamente se comunicar, se posicionar e mostrar que está ferido. Não é assim, né? Não é assim, me deram um tapa na cara, eu vou dar outra face e eu vou dar outro tapa na cara. Não, eu vou falar assim, eu não quero estar nesse lugar, entendeu? Você me deu um tapa, agora eu não vou, lógico. Eu tenho que me colocar numa situação em que eu preciso aprender a me defender, né? Esse ponto é importante, esse posicionamento. Eu penso essa questão de ser assertivo. Geralmente, a pessoa que deixa se bater, haverá um momento que ela reage. E aí é explosivo, e ela perde a razão. Então, é uma reação em cima de 10 injustiças que seja exagerada, acaba meio que ocultando aqueles 10 atos injustos, porque a reação foi exagerada. Então você não pode deixar ir acumulando isso. Você tem que, não precisa ser a cada momento, mas você precisa posicionar-se. Porque exatamente, porque senão a pessoa que acolhe, porque todo mundo tem um limite. Verdade. Se não, vai acontecer algo que a pessoa vai acolher, até que chega um momento, não é nem o caso talvez do suicídio, é da implosão. O sujeito infarta, tem um AVC, tem alguma coisa. Explode em doença. Em doença. Então, sem querer ser conclusivo, mas é difícil, não é fácil não. Mas é boa, é bom viver. E quem falou que ia ser fácil, né? Ninguém veio, a gente não nasceu já com, né, a primeira coisa que falaram assim, vai ser fácil. Quem falou? É só a gente que cria essa. É distopia, né? Porque não é nem utopia, é distopia. Sim. Quando eu falo, gente, que só no mundo da fantasia que alguém falou pra gente que é fácil. Tanto é que eu falo assim, se você nasceu, gente, já tá no teu kit existencial o sofrimento. Né? Agora, assim, eu não quero sofrer. Uma das coisas que eu mais falo, assim, a gente fala assim, eu quero uma vida constante. Qual que é o batimento constante do teu coração? Como é que é o teu coração? Então, isso é milagroso, porque esse assim, é você entender, tem altos e baixos, tem hora que fica, né? Fica um batuque, não fica? Sim. Essa é a vida. Né? Porque a gente fala, eu não quero sofrer, eu não quero lidar com as dificuldades. Que mundo que você tá? Né? Eu, às vezes, eu brinco, falo, próxima vez, se tiver, a próxima vez vou nascer um negócio, então, vou nascer um cachorro, não é? Mas, se for me dada essa condição existencial, vamos viver, vamos fazer a coisa acontecer e vamos responder da única forma que a gente consegue.
de um jeito para que você possa, inclusive, construir e desenvolver um respeito. Né? Porque respeito, não adianta eu tentar te convencer a você me respeitar. Eu vou precisar construir um respeito, né? Porque eu começo a falar, eu sou aquela pessoa que eu vou assumir os meus compromissos. Eu não vou ficar falando sobre eles. Eu estou aqui, né? E aí o respeito ele vai sendo construído. E aquele que te desrespeitou, talvez você precise repensar se você vai dar tanta presença assim, não é? Então, você viu que tudo é uma questão da gente começar a perceber como é que a gente está na parada, né? Sim. A gente precisa se auto-observar, né? A gente precisa sempre se rever, né? Não achar que a gente está completo. Até a hora do nosso né? A gente vai ter que viver essa labuta, né? Porque E precisa, pelo menos, penso assim, uma vez no dia, que seja mais de uma vez, mas parar e falar assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Perfeito. Porque a vida, é óbvio, eu estou numa fase já da minha vida que eu continuo trabalhando, obviamente num ritmo muito menor do que aquele que eu trabalhei muitos anos da minha vida, muitas décadas. Eu acho que assim tem de ser. Mas quando você está num ritmo, né, até determinada idade, a vida fica tão dinâmica, um moto contínuo mesmo, que você precisa, pelo menos uma vez por dia, falar assim, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Isso. Porque senão você começa a fazer coisas do dia a dia, a reclamar de coisas, enfim, que não precisam ser feitas, a reclamar de coisas que não precisa reclamar, a valorizar coisas que não têm valor qualquer. É muito isso, sabe? Mas, de novo, eu vou voltar naquela máxima que eu falei. É só o tempo que nos ensina isso, né? Alguns aprendem um pouco antes, outros não aprendem nunca, né? Alguns morrem com 90 anos sem sacar isso, né? Mas só um ponto que eu não falei no momento que o Rodrigo falava do empreendedor, que às vezes quando ele tem um foco, um projeto, ele coloca a vida naquilo, mas e não é, porque o verdadeiro empreendedor nato, ele sim, ele foca naquele projeto, mas ele tem sempre uma verve de acreditar nele e na vida. O cara que é empreendedor, porque empreendedor eu não estou resumindo aqui a empreendedor ou empresário. O empreendedor é projetos de vida, que pode ser qualquer. Tenho um empreendimento, um projeto que seja... E talvez, se você me permitir acrescentar, o verdadeiro empreendedor é aquele que já inclui o espaço do fracasso. Sim. Do saber perder. Perfeito, né? perfeito. Porque assim, nem sempre aqueles atletas sabem melhor do que eu, né? Nem sempre a gente entra em qualquer situação para ganhar. Um bom atleta precisa saber, ou pelo menos um bom empreendedor precisa já ter esse espaço do fracasso ou da perda. Porque aí não vai ser não vai ser tão pego de surpresa, falando, nossa, fracassei, não, já estava dentro do kit, entendeu? Né? Acho que não há dúvida aqui entre nós três, e acho que dúvida qualquer sobre o sucesso do Michael Jordan, né? Do basquete. E tem um post dele, acho que no Instagram, uma dessas redes sociais, que todo mundo que lembra dele lembra só de sucesso. Aí ele lista lá os insucessos dele, né? Quantos arremessos ele errou, quantos arremessos que era a última bola do jogo ele errou, tudo que ele errou. Mas a gente lembra de tudo que ele acertou. Então, faz parte do empreendedorismo dele, né? Todos aqueles erros lá. Chegar agora na reta final da nossa conversa, tem uma parada que eu queria perguntar a muitas pessoas, mas não tinha a quem. Agora eu creio que eu tenho a quem. Eu admiro muito a cultura japonesa, sobretudo a cultura do Bushido, do samurai, né? E a gente vê nos filmes e tudo a questão do suicídio por honra do samurai. E isso é uma coisa muito complexa aqui pra gente
Ocidente, né, entender que o samurai, quando ele estava naquele momento de ser pego com alguma coisa ou com alguma desonra, ele, em vez do inimigo assim dar cabo à vida dele, ele mesmo fazia um ritual e cometia o suicídio por honra. E isso era como se fosse perdoado os seus delitos e ele era, digamos que, honrado na sua comunidade. Eu queria ouvir um pouco essa questão aí da cultura japonesa, dessa questão do samurai, do suicídio por honra. Eu acho bacana que você está trazendo, porque também todo suicídio ele precisa ser visto na sua própria cultura, né? Na cultura japonesa, que tem os números grandes de suicídios também, né, a gente vê muito essa questão da honra. Para a cultura japonesa isso é muito forte, né? O desempenho, a produção e o se sentir fracassado tem muito a ver com a questão de quanto que você pode honrar a sua história, honrar as suas ações, ser digno, né? Não fracassar nesta situação. Então, quando a gente vê o suicídio, e o Durkheim, tá? Ele tem um livro que ele fala sobre os suicídios voltados para as culturas, né? Você não vai falar, né, que o homem-bomba, né, ele está incorreto. Segundo a perspectiva dele, da cultura dele, ele está correto. Segundo a perspectiva, né, japonesa, o harakiri é um ato que ele não somente é visto como um autoextermínio, um suicídio, mas como um processo de honrar a situação. Honrar e deixar a situação mais digna. Então, a gente não pode descolar disso. Agora, eu atendo várias pessoas, né, japonesas, descendentes, e isso também é muito trazido fortemente ainda hoje, aqui no Brasil, por exemplo, de pessoas descendentes de japoneses que honram a sua própria forma de se colocar no mundo, e aí então começam a acreditar que o suicídio também é prova de honra. Então veja bem, hoje em dia, por mais que a gente atualize, a gente tem uma cultura muito severa, inclusive muito exigente, em ser muito correta, né? Culturalmente, e aí nem sempre a gente sabe que no Japão os comportamentos são corretos, mas que cultura que é correta? Então, assim, a gente precisa olhar o suicídio realmente como multifatorial e sempre olhar na perspectiva cultural que ele acontece, né? Eu estou falando uma expressão, né, do que eu vejo hoje como neta de japoneses, mas eu estudei muitos suicídios japoneses, inclusive para conseguir entender as perspectivas das pessoas japonesas que falam para mim, eu quero me matar como um ponto de honra, porque historicamente isso já foi aprovado, isso já foi visto, isso já foi aceito, inclusive, né? Hoje em dia, a gente realmente precisa sempre estar atualizando. Que cultura é essa e que lugar é esse que a gente ainda aceita, né? Por que em algumas religiões o suicídio, a maior parte, não é aceito, não é bem visto? Por quê? Porque é uma afronta ao instinto de vida. E os harakiris e todos os suicídios japoneses que a gente vê, né? Eles não são manifestações do suicídio como a gente vê na cultura ocidental. Veja bem, então tudo tem, né, uma certa perspectiva diferente da gente compreender o suicídio. Queria que você falasse dos seus projetos futuros, como os executivos e nossos amigos aí, na nossa audiência, podem te acessar, fazer uma consulta com você, e falasse um pouquinho de um trabalho que eu acho maravilhoso que você faz, 2 trabalhos, um que a nossa amiga Gabriela, um beijo para ela, está lá em Miami, que é um grupo que vocês fazem de autoajuda com videoconferências para tratamento de pessoas que tiveram o enlutamento, né? Aquilo é muito bonito, eu queria que você falasse desse trabalho. E um outro trabalho que a Gabi que me indicou, e eu me encontrei muito nesse seu podcast. Eu estimulo todo mundo a ver o podcast, escutar
e ver com os olhos do coração, né? Lá no que é se tem vida, tem jeito, né? Eu me peguei algumas vezes fechando o olho, tentando entrar num estado de meditação, sobretudo escutando a sua voz, as mensagens lá e aquele som meio de água, toda aquela produção que vai lá. É algo que a gente se encontra em caminhos da nossa alma que a gente às vezes até esquece. Queria que você falasse um pouco desse seu trabalho aí. Perfeito. O grupo de apoio aos enlutados por suicídio, ele se chama Grupo Transformador em Amor, né? Ele foi resultado do meu pós-doutorado. Meu pós-doutorado ele tem a ver muito com a pós-venção, com luto por suicídio e criar condições e cuidados e intervenções aos enlutados por suicídio. Inclusive, eu tenho 2 livros como resultado desse pós-doc, que é o Sobreviventes Enlutados por Suicídio, pela Sumos, e o programa RAISE, né, que é o programa de gerenciamento de crises voltados ao suicídio, que eu escrevi com o Colégio Bandeirantes quando houve os 2 suicídios no Brasil. E esse grupo de enlutados sempre foi um sonho meu, porque eu acredito que quando a gente oferece espaço para a dor e para a gente gerenciar as nossas emoções, quando a gente tem lugares de pertencimento, principalmente para grupos de vulnerabilidade que são os enlutados por suicídio. No meu doutorado, eu construí uma frase: quem mata quem quando um suicídio acontece? Então, eu, trabalhando com luto por suicídio, me preocupei em oferecer e idealizar esse grupo, ao que eu levei ao Instituto Sapiens, né? E aí o Instituto acolheu a minha proposta e hoje, desde 2019, a gente tem esse grupo de apoio que é feito para os enlutados por suicídio. É um grupo gratuito. Com a pandemia, a gente precisou se atualizar. Antes era presencial, então a gente fez a versão online. Hoje em dia, a gente recebe mais de 100 pessoas por encontro. E se você tiver alguém enlutado por suicídio que você queira indicar, precisa escrever um e-mail, mandar um e-mail para o nas@sedes.org.br. A pessoa faz inscrição e aí o nosso secretário manda um cadastro, né? E aí você pode participar, que esse grupo de apoio aos enlutados por suicídio acontece toda última terça-feira de cada mês, das 19h30 às 21h30. A gente tem uma equipe aí que, né, trabalha de um jeito voluntário, né, para fazer esse acolhimento aos enlutados por suicídio. Um outro projeto que você falou, que foi resultado de um grande susto que eu levei, porque eu tive por causa da inflamação cerebral e pela alta carga de corticoides, eu desenvolvi um glaucoma devido a toda a situação. E quando eu descobri o glaucoma, como eu escrevo, adoro escrever, né, e eu tenho vários livros, eu fiquei com muito receio de não poder mais escrever, porque eu não ia enxergar aquilo que eu ia escrever. Logo veio a ideia de eu abrir o podcast, né? Esse jeito mais auditivo, não pela função visual, né? Foi um jeito também de eu me treinar com a perda da visão, porque a gente sabe que glaucoma é um adoecimento que vai degenerando, né? A minha visão, inclusive. Então, enquanto eu ainda tiver um pouquinho de visão, né, pelo glaucoma, eu falei, bom, então eu vou aperfeiçoar um outro lado, que é a função auditiva, e aí, então, eu abri esse podcast, Se Tem Vida, Tem Jeito. Comecei, inclusive, a trazer os meus livros, a ler partes dos meus livros e parte daquilo que eu entendo, e eu já estou fazendo a 4ª temporada, vocês encontram no Spotify, né, Se Tem Vida, Tem Jeito, que então a primeira temporada foi a leitura do livro A Vida Não É Do Jeito Que a Gente Quer, né? A segunda envolveu várias outras contribuições que eu fui tendo ao longo, várias outras obras, perdas no desenvolvimento humano, um pouquinho do Extrair Flor de Pedra, né? A 3ª temporada também foi especificamente sobre o termo que eu falo, que é o antídoto do processo de morrência, que é o processo de extrair flor de pedra. E o que significa isso? Extrair beleza de um solo árido, né? Esse é o esperançar que a gente tem, pelo menos é o que eu acredito. Então, quando eu extraio flor de pedra,
deu origem para esse podcast, né? E aí eu estou fazendo, então, a 4ª temporada, que provavelmente sai ainda neste ano de 2022, né? Uma das coisas que eu aprendi quando a gente faz podcast, por isso que eu estou falando da gente se tornar atemporal, então eu já estou trazendo para vocês, né, o que eu planejo, né, como projeto. E o outro projeto que são os meus 2 cursos pela plataforma Hotmart, né? Que é Introdução à Suicidologia, né, que você encontra, um curso, e agora esse programa de gerenciamento de crises existenciais que eu acabei de lançar também, agora, que são 7 módulos, então você pode me acompanhar também online. Isso daí dá um outro podcast, esse gerenciamento de crises pessoais. Eu tenho uma dimensão própria, que eu chamo de dimensão, minha quarta dimensão. É onde eu vou lá e tenho as melhores ideias. Eu fui lá e conversei com o pessoal que estava lá, mais evoluído que a gente, e eles trouxeram aqui 4 perguntas para você, para a gente fechar aqui o nosso podcast, tá? A primeira pergunta era se Karina pudesse entrar numa máquina do tempo, ela pudesse voltar no tempo e encontrar Karina mais jovem. Com que idade você iria falar com a Karina mais jovem e o que você iria dizer para essa Karina mais jovem? Essa é uma pergunta muito inteligente. Eu falaria para Karina, aproveita o seu tempo a seu favor. O que eu poderia perguntar para Karina? Como é que você demorou tanto para descobrir o que significa qualidade de vida? Você que trabalha com saúde mental, por que você não coloca em prática tudo aquilo que você estudou? Falaria para ela, Karina, a inteligência a gente vai fazendo aos poucos nas nossas ações. Poderia falar para ela, fica com quem você gosta, faz aquilo que te dá sabor, que te apetece a tua vida. Deixa de se preocupar com coisas que você não precisa. Escolha as batalhas e continua, não tem nada de errado no teu caminho. Só que a gente não consegue voltar. Eu consigo falar hoje porque eu ganhei maturidade, senioridade, né? E a capacidade de falar. Tudo também tem o seu tempo. Eu tenho uma frase que eu falo, a vida é a arte que leva tempo. Então eu falaria para Karina, não se arrependa de tudo que você fez, porque tudo que você fez, Karininha, mais nova, está fazendo com que hoje, Karina, com 51 anos, seja quem é. Então eu só te agradeço, minha querida. Porque aí a gente para de ter arrependimentos da vida e dá conselhos para momentos que a gente não tinha maturidade, né? Então eu voltei e já me trouxe de novo falando. Se você tivesse a mesma experiência do rei Salomão, eu chamo de Salomão Experience, que chegou Deus para ele, fez, Salomão, me pedes qualquer coisa que eu te darei. A força superior, ou Deus, ou algo que você acredite, chegasse para você e pudesse materializar qualquer desejo seu, o que é que você pediria? Lucidez, para que eu possa discriminar quem são as pessoas importantes para mim, para que eu possa valorizar aquele que precisa ser valorizado. Hoje, a única coisa que eu peço é isso, na minha vida. Lucidez para que eu possa realmente ser justa com as pessoas, né, que me querem bem. E quem me fizer mal, para que eu tenha lucidez o suficiente de eu conseguir me afastar de um jeito elegante, sem precisar brigar. Né? A outra pergunta é, existe alguma dúvida que ainda persiste no seu coração até hoje, não respondida ou que nunca vai se responder? Eu tenho procurado responder as minhas dúvidas, então por isso que assim, não tô falando que eu não tenha dúvida, mas cada vez mais eu tenho me comprometido a responder as minhas dúvidas, sabe, Rodrigo? Então assim, eu posso falar assim, que está em processo ainda de responder algumas coisas, né? Algumas coisas assim, por que às vezes
eu me coloco em situações indesejáveis. Aí eu falo, porque eu preciso aprender a dar novas respostas. Talvez seja isso. E a última pergunta se você pudesse, você pode hoje, através dessa plataforma, vai ficar aí gravado para sempre, uma mensagem para a humanidade daqui a 100 anos, no futuro. O que é que você mandaria essa mensagem lá para o pessoal do futuro que vai estar nos assistindo aí daqui a 100 anos, vai ver esse podcast, e qual é a mensagem que você manda para eles lá? Eu acho que é uma mensagem muito atual, que pode ser e se torna temporal. Se valoriza. Porque se você não vai se valorizar agora, ninguém vai fazer por você. Isso quer dizer, se ama, se descobre e se entenda como uma pessoa que tem a sua própria missão, seu próprio sentido de vida. Você não está aqui na vida à toa. Então, independente de ser 100 anos ou agora, né, não deixa para depois para você ser quem você é. Então está aí, agora eu vou passar para as considerações finais aqui do Carlos e em seguida as considerações finais da Karina, para a gente encerrar aqui esse nosso papo, porque tinha papo aqui para a gente ficar até mais algumas horas aqui conversando, né? Acho que é difícil fazer considerações finais depois de tudo que Karina falou, mas eu acho que agradecer esse momento, essa hora e pouco aqui que passamos, que foi tão rápido, né? Falamos só de coisas boas, acho que isso é importante também. Falamos de coisas não tão boas, mas de uma forma positiva, isso que é importante. E só um detalhe para concluir, quando da pergunta de voltar ao passado e falar comigo e tal, eu vou voltar aqui a algo que Karina falou há meia hora atrás. É interessante essa coisa de pensar eu voltar quando eu tinha 20 anos, mas sabe que não é bom, porque se eu volto quando eu tinha 20, tem que me restituir a esperança que eu tinha também. Porque se eu não tiver esperança, de nada vale a vida. E ela falou em esperança, que é o maior valor que a gente tem. Então, é isso. Obrigado, Karina. Obrigado, Rodrigo. A palavra está com ela para encerrar agora. Nossa, e aí assim, veio uma emoção e eu fiquei até arrepiada, Carlos, porque quando a gente fala de esperança, né, da gente retomar, né, que muitas vezes a gente tem que voltar, inclusive, à vida passada daquilo que a gente também, com a mesma carga de esperança, né? Eu acho isso lindo, porque a nossa esperança nunca vai ser a mesma, né? E a nossa noção de realidade também nunca vai ser a mesma. Agora, a nossa noção do que a gente está vivendo aqui agora, essa é a que é eterna enquanto dure, né? Então, eu quero agradecer, porque, assim, esses momentos eu não tenho nem dimensão de quanto tempo que a gente ficou, mas foi um momento muito, muito prazeroso, assim, muito significativo, sabe? Eu acho que a gente realmente falou de coisas profundas, a gente falou de coisas tristes, a gente falou de coisas alegres, porque é assim que é a vida, né? A gente não fugiu da raia, né? Sim. A gente falou da vida como ela se apresenta, como ela é, né? E eu só tenho que agradecer vocês, né, por realmente esse momento. Foi incrível. Incrível, me senti muito bem recebida, muito dentro de casa, embora eu nunca tivesse vindo para cá, né? Me senti muito à vontade. Então, Rodrigo, Carlos, obrigada por esse momento, né? E que vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos acompanhando, possam realmente desfrutar, né, um pouquinho dessa boa energia que a gente quer levar até vocês. Amém, foi maravilhoso aí. E eu encerro com uma palavra do apóstolo Paulo, que diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê e a confirmação das coisas que se esperam. Que isso, no final, ele está falando de esperança, né? São o apóstolo Paulo que falou isso, eu acho muito bonito isso aí. É um resumo que a esperança tem a ver com a fé, né? Então, está encerrado, infelizmente, esse papo muito gostoso aqui com a nossa amiga Karina.
Aqui a gente agrega amigos e nós estimulamos você aí a se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar esse vídeo com pessoas que no Instagram, no Facebook, no YouTube. Sigam Karina no Instagram, que ela tem um conteúdo sensacional. E eu também desafio você de fechar os seus olhos e escutar o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito, né? Escute alguns capítulos de olhos fechados e tenho certeza que você vai ter muita coisa aí para conversar e procurar Karina aí na sua jornada profissional, tá? Um grande abraço a todos. Nos vemos aqui no nosso próximo podcast aqui da CEO TV. Agradeço aqui os nossos convidados, Carlos e a Cia, e a nossa amiga Karina aqui, por essa aula e essa terapia aqui em grupo. Foi sensacional, tá? Você aí tem um singelo presentezinho aí da CEO TV para vocês e nos vemos aí nos próximos episódios aí. Ok. Obrigada. Hey! É isso. Ai, gente, que coisa linda. Hey! Isso é da arte marcial, hein?